Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vou mostrar uma logo que eu fiz sozinha, logo depois de formada. Uma logo que foi sem opinião de chefe, de colega de trabalho, que foi eu e Deus que fizemos sozinhos. Foi uma logo para uma clínica veterinária, onde eu não tenho o processo que eu fiz, só que eu tenho o arquivo. Então eu vou mostrar ele para vocês, as opções que eu cheguei. Antes de concluir, né, de chegar na opção final, eu vou mostrar tudinho para vocês. Então, o nome dessa clínica é Clínica Querubim, né? Que a gente pensou no naming também, que é o anjo querubim, para transmitir o cuidado, aquela proteção, né? Que a gente tem pensando em anjos, né? Que eles protegem. Então, a gente pensou mais nesse aspecto. E para logo, a gente queria transmitir alguma coisa assim também. E sempre quando a gente vai fazer uma identidade visual, é muito importante a gente fazer análise de concorrentes. Por exemplo, você vai fazer uma logo para uma região leste de São Paulo, para uma clínica veterinária. Você tem que ver quais são os concorrentes desse teu cliente. Você vai querer diferenciar ele dos outros. Então, eu penso muito, talvez... O gato atrapalhou aqui. Mas eu penso muito no quesito das vezes a gente utilizar de alguma imagem, de alguma coisa que transmita aquele cuidado, aquela proteção que uma clínica veterinária tem que transmitir, mas de uma forma não tão literal, né, com um cachorro, com um gato. Então muitas das vezes não que eu sou contra, mas se os concorrentes do meu cliente utilizam muito gato, cachorro, osso, coisas meio que óbvias assim, por que eu vou utilizar a mesma coisa? E esse foi o meu pensamento quando eu criei. Sim, as minhas primeiras opções, elas foram mais óbvias, até eu criar uma que eu achei que realmente transmitia o que o meu cliente precisava. E sim, eu tinha medo. Eu criei com medo. Eu era recém-formada, então assim, eu tinha medo de fazer alguma coisa errada, eu tinha muito medo de não agradar, de não conseguir chegar numa logo legal, numa opção legal que transmitisse aquilo que o cliente queria, porque a gente estava bem igual nesse pensamento de não vamos fazer o óbvio. Então eu acho que é mais ou menos isso que eu precisava falar para vocês antes de começar a mostrar como eu fiz. E eu acho que é mais ou menos isso, gente. Vamos lá pro computador agora? Bom, vamos começar aqui então. Vocês estão vendo a minha tela, tá uma bagunça. Eu não sei se a tela de vocês é assim também, quando vocês vão criar. Mas é um monte de coisa pequena, grande, um monte de fonte, um monte de tentativa que às vezes a gente olha e fica... Nossa, que é isso? Né? E depois a gente vai ver, né? Porque o processo de criação é assim mesmo. Você vai criar coisas que depois você vai olhar e tipo, nossa, isso nunca ia funcionar. E você vai criar coisas legais também, porque o nosso processo, pelo menos eu, vou criando muitas e muitas e muitas, muitas coisas até chegar no resultado final. E é assim que eu fiz essa. Então, a gente tá vendo aqui, ó, esse era um gatinho com um cachorrinho dentro. Eu nem lembrava que eu tinha feito isso. Bonitinho, né? Mas simples demais, né? Daí, opção mais preenchida aqui. Aqui eu acho que era isso não funciona. Achei feio hoje, inclusive. E um cachorrinho dormindo. Né? Eu nem cogitei nenhuma dessas opções quando eu fui fazer. Não cogitei nenhuma dessas. Agora a gente vai chegar nessas daqui, ó. Aqui. Que eu peguei um... Primeiro eu acho que eu comecei onde que vai estar. Eu lembro que eu tinha feito... Aqui, ó. Eu tinha feito um Schnauzer. Eu tinha começado com esse Schnauzer. Só que quando a gente vai pensar em uma logo, a gente tem que imaginar a redução dela. Como que ela vai ficar caso você precisar... fazer um impresso dela desse tamanhinho. Ela vai funcionar? Como que vai ficar? E eu achei que essa silhueta não estava funcionando muito bem. Para quem não tem um Schnauzer ou quem nunca viu um Schnauzer, se ia
transparecer que era um cachorro mesmo, daí eu resolvi fazer uma mais simplificada. Só que mesmo com o coração, porque eu tava com essa ideia do coração desde o começo, ainda não, pra mim não tava chegando numa logo que eu achava que tava legal. Eu achei que visualmente tava bacana, assim, mas não achei nada demais, né? E um monte de fonte que hoje eu não tenho mais, porque eu fiz um computador meu bem antigo, computador bem velhinho mesmo. Então eu só vou ter a logo uma ou outra, né? A fonte uma ou outra. E daqui a gente vai ver que eu tava testando muitas paletas também. Aqui, ó, muito teste, muita coisa. Eu testei bastante essa aqui, que eu achei bonitinha, assim, mas que ainda assim não tava transmitindo, tava naquele muito óbvio, né? Tava muito simples ainda porque eu queria transmitir, né? Aqui eu testando fontes para ver como que ficava. Essa fonte que não funciona, eu acho que vamos ver para uma redução aqui, como que ela ficaria. Dificulta a leitura, vocês conseguem ver? Então pra mim não ficou muito boa. Essa daqui ficou melhor, mas como eu disse, essa opção pra mim não rolou. E aí eu comecei a construir essa aqui, do cachorro e do gatinho dando as mãos, né? Queria ter muito o processo filmado dela, porque deu um trabalho, mas infelizmente eu não tenho. Felizmente foi só temos aqui os resultados. Que eu gosto principalmente dessa aqui, mas ainda assim não é aquela. Quando a gente faz uma logo que a gente sabe que a gente quer e a gente chega na conclusão, a gente pensa, é essa. Pelo menos eu tenho essa sensação muitas vezes, tipo, é essa logo. E agora eu vou mostrar pra vocês que aqui foi o pulo do gato. Aqui. Foi aqui que me veio o estalo do que eu deveria fazer. Que eu tava pensando muito em coração. Vocês podem ver desde o começo que eu tava com isso. E eu queria transmitir o coração de alguma forma, mas porque o coração transmite o cuidado, transmite aquele afeto, é a imagem do coração, né? E eu tava com... Aqui também lembra, eu vou tirar aqui pra vocês verem, ó. Isso parece um remedinho, aqueles remédios que eu não vou lembrar o nome, mas que ele tem uma cor, aí do lado tem outra cor. Eu não vou lembrar o nome desse remédio, mas parece uma pílula uma pílulazinha mesmo, né? E aqui, ó. Aqui parece uma pílula. E aí eu tava pensando, eu poderia fazer alguma coisa com isso. Daí eu tentei aqui um coração com estetoscópio. A pílula com estetoscópio não tava funcionando, né? Daí eu fiz vários remedinhos, assim, até que eu cheguei nessa parte aqui. Que parecia uma asa, parecia um coração, parecia um remédio. E aí então que chegou no resultado final, que foi esse daqui. Que parece uma borboleta, parece uma asa, parece remédio, parece muitas coisas. E depois que eu apresentei, pra cada pessoa que eu mostrava, cada uma viu uma coisa diferente. E aí eu fiquei tipo assim, cara, isso é muito legal. Eu adoro criar uma logo que seja assim, que cada pessoa vê uma coisa diferente, que cada elemento mostre várias coisas e que isso transmita, para cada pessoa que vê vai transmitir a mesma coisa, mas cada uma vai ver uma coisa diferente. Então foi essa logo que afinal que ficou. Eu gostei muito dela, né? É uma das minhas preferidas até hoje. Eu fiz lá em 2018, mas até hoje, depois de 8 anos, é uma das minhas preferidas. E antes de eu mostrar pra vocês
os impressos, os mockups que eu fiz. Eu vou mostrar pra vocês o que acabou de chegar aqui em casa. Que é esses postcards lindos. Que eu vou mudar a minha mesa aqui. Vai chegar ainda uma outra mesa, então eu vou mudar. Vai ser uma mesa em L. E eu quero colocar aqui do lado algumas artes pra me inspirar, né? E eu comprei lá na Shein, não sei como que vocês pronunciam. Várias dessas. Com frases. Tem algumas que tem a letra da Taylor Swift, que eu acho que eu vou dar pra minha irmã, porque ela gosta muito. Mas tem outras que é só imagem, ó. Eu achei, tipo, tudo muito lindo. Olha, de borboleta. Essa foi uma das minhas preferidas, ó. Eu amei as cores. Então veio muitas, ó. Cherry Bomb, pra quem é K-Popper, né? Do NCT. Enfim, veio muitas e muitas. E eu gostei bastante. Eu achei as cores muito bonitas, a impressão é muito boa. Pra quem quiser, comenta aí que eu deixo o link pra vocês. Aqui vocês podem ver como que ficou os impressos, os materiais, como que eu fiz mais ou menos, a fachada, ficou muito bonito. Esse é um dos projetos que tem o meu coração. É aquele projeto que é um dos meus favoritos mesmo. Pode passar anos e anos e anos, eu acho que essa logo ainda é muito atual e ela continua funcionando e ela continua sendo muito moderna, né? E então é isso, gente. O que vocês acharam? Vocês gostaram? Comenta aí pra mim qual foi a opinião de vocês da logo, se vocês curtiram. Não esquece de se inscrever no canal. E é isso, gente. Até o próximo vídeo.